Aleluia! Vamos adorar o Senhor nessa noite com alegria. Amém? Só meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Deus, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Grande é o amor do Senhor por nós. Ó Deus, nós queremos declarar o teu amor nessa noite. Ó Deus, obrigada por nos amar, Senhor. Aleluia! Tão grande amor, Senhor. Aleluia! Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia! Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare: oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu és bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, eu não tinha valor, mas tudo pagou.
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você pode declarar isso? Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você pode aplaudir esse amor. Aleluia! Você pode dizer assim: eu sou amado. Diga: eu sou amado. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Alguém que foi capaz de dar a sua própria vida por amor a mim, a você. Nós não merecíamos. Só o amor de Deus. Só a palavra do Senhor quando diz que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Você pode dizer assim: graças a Deus. Eu gostaria de te pedir um favor a você. Você pode sair do seu lugar e dar um abraço em alguém hoje? Dá um abraço em alguém. Dá um abraço. Dá um abraço. Uma pessoa diferente, né? Dá um abraço. Impressionante e ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor Que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, pra te aceitar e para te pedir: perdoa, meu irmão. Declare: eu sou um com você.
você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero nesse momento convidar o apóstolo Jefferson. Quero passar a palavra para... Você prefere aqui ou pode? Pode ser. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Você se importa de vir um pouco mais para frente, por favor? É só andar mais 3 ou 4 fileiras aí. Isso, obrigado. Bem o máximo. A primeira vez que eu preguei, eu fui fazer uma viagem missionária com um dos pastores lá da nossa igreja. Primeiro Coríntios, abre sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10. Eu fui fazer uma viagem missionária com os pastores lá da nossa igreja. E eu pedi para ir junto com aquele pastor que era responsável pela viagem missionária. Deixa eu ir junto com você. E ele deixou eu ir junto com ele. Iríamos 4 e acabou, fomos só nós 2. Quando chegamos na cidade de Pequim, ele falou assim: você podia pregar? Eu nunca tinha pregado. Ele era o pregador dos 3 dias. Aí na sexta-feira ele falou: você podia pregar hoje? Eu nunca tive problema com a Bíblia, né? Aí no sábado de manhã, você podia pregar hoje de novo? No sábado à noite, você podia pregar hoje de novo? No domingo de manhã, domingo à noite. E eu estava num quarto com o filho do pastor, estava na casa do pastor da igreja. E ele falou assim: eu gostaria de ter tudo, a vida miserável que você teve, porque o tanto que você ama Jesus, eu nasci na igreja. Eu falei: eu daria tudo para ter nascido na igreja. Eu daria tudo para nunca ter experimentado o que eu experimentei para conhecer o Senhor Jesus. Então você que nasceu na igreja, dá muito glória a Deus por isso, porque isso é maravilhoso para a glória do Senhor. 1 Coríntios 10. Versículo 1. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Todo mundo encontrou aí, pessoal? Amém? Amém? Aleluia. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos dele comeram do mesmo manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Vamos ler de novo? Outra tradução diz assim: irmãos, não ignoreis que os vossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, e todos foram batizados em Moisés. Todos eles comeram do mesmo manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aqui fala de unidade. O segredo do sucesso se chama alinhamento
de propósito, alinhamento de entender que nós temos uma missão, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, agradeço o Senhor por esse tempo tão precioso, com tanto carinho, da pastora Emília com seu marido, pastor reverendo Luciano, e conhecendo essa jovem filha dele também, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo açaí que estava delicioso, que eu acabei de tomar agora, Senhor. Obrigado pela recepção e carinho, onde estamos hospedados, que lugar de paz. Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de açaí, mas o açaí daqui é mais gostoso do que o de Belo Horizonte. O de Belo Horizonte, ao sair de lá, é xarope. Tem muito negócio. Aí você compra um pote de 10 litros, vem 8 litros de xarope e 2 litros de açaí. Pois bem, pessoal, ontem nós vimos que foi feito todo o investimento das trevas para tentar destruir o novo modelo que Jesus veio. Jesus veio e trouxe um modelo de crescimento. Ele trouxe um novo conceito de liderança. Ele trouxe um novo conceito de ser igreja. E nesse novo conceito, o primeiro investimento das trevas foi tentar matá-lo. E matou. Só que a Bíblia diz que Deus escondeu muita coisa do diabo. E uma das coisas que Deus escondeu do diabo foi que Jesus ressuscitaria. O diabo não sabia que Jesus ressuscitaria. Porque se ele soubesse que Jesus ressuscitaria, ele não teria matado. E Jesus se tornou maior depois que ressuscitou. Porque ele se tornou Senhor do céu, da terra, do mar, do inferno. Tem a chave da morte, tem a chave do inferno. Ele se tornou o Senhor de tudo. Embora já era. Mas quando ele ressuscitou, ele vem e fala com muita clareza: todo o poder me foi dado, nos céus e na terra e debaixo da terra. A gente sabe que ele apareceu para os seus discípulos e quase 500 pessoas o viram subir. Então o inferno se levantou para acabar com os apóstolos. Mataram Tiago à espada, e depois de matar Tiago à espada, prenderam Pedro com o propósito de apresentá-lo no templo e repetir a cena, porque não tinha como negar que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Já estava evidente, todos estavam tremendo. A base da religião na época estava tremendo. O farisaísmo estava tremendo. A religião da época tremia, porque aquele movimento, aquela ideia de Jesus havia pegado. Então eles planejaram apresentar Pedro na Páscoa também, para soltar um bandido e matar Pedro e provar que o corpo dele iria apodrecer. Mas um dia antes o Senhor mandou o anjo, porque a igreja estava orando, a igreja estava numa célula. Quando a igreja mantém o propósito do líder na célula, todas as cadeias são quebradas na autoridade que é no nome de Jesus, e o líder levanta como Pedro se levantou e liderou aquele povo até o propósito final da vida dele. Conta a história que ele escolheu morrer crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava morrer da mesma maneira do que o maior discipulador que ele teve da história, Jesus Cristo. Então isso tudo nos faz tremer. E nós vimos ontem também que eu compartilhei pinceladas daquilo, baseado num compromisso que temos, de compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida. E vimos que antes de conhecer Cristo, minha bisavó, vovó, minha mãe, todos separados dos seus cônjuges. E eu pedi à vovó que abençoasse o meu casamento durou 2 meses, e houve 8 separações. Até que eu encontrei com um rapaz que falou que Jesus poderia mudar a minha vida. Ele me levou na igreja de Lagoinha, e o pastor Márcio pregando contou minha vida para todo mundo. Eu fui atrás dele, e ele pediu que o irmão orasse por mim. O irmão orou 7 vezes por mim e falou comigo que Deus falaria comigo em línguas. Eu imaginei que aparecia uma língua de todo tamanho no céu que ficaria conversando comigo. Mas eu saí dali. Quando foi à noite, o rapaz que me levou na igreja de manhã voltou na minha casa, e chegando na minha casa: Jefferson, quero te levar numa igreja aqui no bairro. Eu peguei um porrete e falei: de manhã eu te autorizei e agora eu não te autorizei.
Então não tem esperança para mim, então não tem solução para mim. Há muitos jovens que estão desse jeito, e eu só tinha 23 anos. Tem algum filho de Deus aqui? Levanta a sua mão direita e fala: eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, minha missão é destruir as obras do diabo. Nós temos uma missão, irmãos. Nós somos a esperança da glória, a esperança da manifestação dele. Glória quer dizer manifestação. Nós somos a esperança do Shekinah dele acontecer. É a manifestação da sua glória. Nós não temos outra alternativa de não sermos testemunha dele nesses tempos difíceis. Mas o Edmar chegou lá em casa e falou: não, Jeff, eu não brigo mais não, eu fui afastando, deixa eu te dar pelo menos o endereço. Foi onde eu terminei ontem. Aí eu coloquei o endereço no bolso e saí para a vida perdida. Na hora que eu entrei no primeiro ônibus que abastecia o bairro, alguém me puxou de dentro do ônibus. Eu fui espírita com a minha família toda durante muitos anos. Falei: vai acontecer alguma tragédia com esse ônibus. Desci para dar sinal no segundo ônibus que abastecia o bairro. Quando eu fui entrar, me puxaram daquele ônibus de novo. Eu peguei e falei: também esse ônibus vai acontecer tragédia. Continuei descendo, dei sinal para o terceiro ônibus. Na hora que eu fui entrar no terceiro ônibus, alguém me puxou de novo. Falei: quer saber, eu vou dar uma olhada no endereço da igreja. Peguei o papel, eu estava na porta da igreja. Como que explica um negócio desse? Não fomos nós que escolhemos a Cristo. Foi Ele que nos escolheu. E nos nomeou para produzir fruto. Não tem outra alternativa para quem é salvo. Não tem outra alternativa. Nós somos selados para produzir frutos. Então nós não podemos ser infrutíferos. Ele deixou isso tudo muito bem claro. E na hora que eu cheguei na igreja, esse altar aqui, ó, dava uma vez e meia maior do que aquela igreja. O altar. A igreja era pequenininha. Na hora que eu estava na porta dela, eu olhei o endereço, eu entrei. Na hora que eu fui entrar, eu ouvi a voz de novo do diabo. Eu tinha ouvido que eu não deveria ir com Edmar na igreja. Agora eu estava ouvindo: não entre. Quando eu ia embora, alguém colocou a mão nas minhas costas: senta aqui. Só tinha 4 bancos de madeira na igreja. Sentei no primeiro, era 8 de agosto de 85, dia dos pais. Eu havia me casado em outubro de 83. Eram 2 anos de casado, 8 de separação, e essa já durava 8 meses. Era impossível uma reconstrução familiar. E nós sabemos muito bem que Jesus Cristo é especialista em casos perdidos. A especialidade dele é entrar onde ninguém acha que tem mais solução. E ele entra e conserta, se nós não permitirmos. Aí, a irmã que pregava, a pastora Laodiceia, ela falava sobre a paternidade de Deus. Deus como pai. Eu falei: puxa vida, eu sou pai e sou filho, pensando, nem meu pai nem meu filho está perto de mim. Meu filho tinha 7 meses de vida. Eu só vi no dia que ele nasceu e separei a 8ª vez da minha esposa. Era impossível qualquer reconstrução familiar. Aí ela pregava e dizia assim: não, você tem pai sim. E eu pensando: mas quem é meu pai? E ela parecia que só estava eu e ela dentro da igreja. Por isso que qualquer narrativa de mensagem, quando eu sou batizado no mesmo nível de Moisés, eu me torno participante da pregação e não apenas um ouvinte daquilo que escuto. Quando eu me torno apenas um ouvinte, não gero o fruto necessário para o crescimento. Mas quando eu estou bem ligado no culto, estou bem ligado no meu líder, quando ele fala, eu estou viajando. Então Jesus Cristo foi para um local e a gente vai junto. É a melhor maneira de ouvir uma mensagem, é quando você viaja nela. É quando você tem aquela experiência de um novo tempo. E ela falava e eu pensava: você tem pai sim. E eu pensando assim: mas quem é meu pai? Ela gritou do púlpito: Deus é seu pai. Aí a língua dela enrolou. Ela começou a falar em línguas. Eu não sabia que era línguas. Aí eu lembrei do moço de manhã. Falei: deve ser isso aí, mas não estou entendendo nada. Eu falava: puxa vida, eu sou pai e sou filho, e nem meu pai está perto de mim. E ela afirmava: Deus é seu pai. Eu falei: mas o que eu tenho que fazer para ter Jesus dentro de mim? Uma vez só que eu fiz essa indagação na mente. Levante as 2 mãos agora e entregue a sua vida para Jesus. Eu levantei na hora.
Eu não dei nem um passo para ir para o altar, porque a igreja era tão grande que meio passo você já estava saindo dela. Eu só fiz assim, ó. Eles oraram por mim e eu saí dali radiante. Cheguei no centro espírita, onde eu morava com a minha mãe, com a minha família. Cheguei, abri a camisa e falei, o nome dela é Maria. Falei, eles falaram comigo que se eu abrisse o coração, Jesus ia entrar. Olha ele. Você ficou doido? Não fiquei, não. Tem alguma coisa dentro de mim. Eu quero dizer para a senhora que a minha vida nunca mais vai ser a mesma. 2 dias depois, quem chega lá em casa de manhã? Edmar. Não se gera um filho se não quer consolidar ele. A consolidação que é o grande segredo. Por isso que o encontro face a face com Deus é o coração da consolidação. Porque uma pessoa que é bem cuidada, um filho bem cuidado, não vai dar trabalho para o seu pai. Aí, o Edmar chega às 7 horas da manhã lá em casa. E aí, Jefferson? Eu quero te levar numa dona que ora, o fogo cai. Eu nem sabia o que era fogo cai. Eu falei, 7 horas da manhã, Edmar? Sim. Crente não trabalha, não? Eu estava desempregado, não tinha R$1 e estava tirando uma de mim ainda. Crente não trabalha, não, porque essa dona ora, o fogo cai, e fui com ele. Quando chegou ali na favela de um outro bairro, uma dona com a Bíblia aberta, eu ouvi a voz do diabo que me disse assim, chuta aquela senhora, corre daqui, aqui não é seu lugar não. Eu parti para dentro dela. Na hora que eu tomei a distância para levantar ela com Bíblia e tudo, na hora que eu dar um bicudo nela, ela falou, sai dele, em nome de Jesus. Eu falei, o que eu estou fazendo no chão? Eu estava plena consciência, mas eu não tinha condições de ter controle sobre o que estava acontecendo. Sai dele. Eu falei, o que essa dona está mandando sair de mim? Sai dele, minha barriga mexia assim. Eu falei, tem alguma coisa dentro da minha barriga. Sai da barriga dele, aquele negócio mexia mais. Só um negócio esquisito dentro de mim, gente. O diabo é endemoniado. Foi fazer covardia com seres humanos, ué? Tem algum filho de Deus aqui? Fala comigo assim, eu sou. Mais forte, eu sou. Ó, quem falar mais alto vai ganhar um chocolate, tá bom? Tô brincando. Eu sou filho de Deus. E a minha missão é destruir as obras do diabo. Eu cheguei ali naquele momento todo, ela falou, sai dele, e saiu aquele negócio esquisito. Saiu outro, eu não sabia quem era o primeiro, ela já estava mandando sair o segundo. E mexia a minha barriga toda e saiu o segundo. Agora sai o outro. Eu não sabia quem era o primeiro, mas saiu. Eu não sabia quem era o segundo, mas saiu. O terceiro saiu e eu fiquei como morto no chão. Eu não tinha força para levantar. E aquela mulher me levantou, junto com a equipe que estava na casa dela, e falou assim, assim diz o Senhor, eu te amo. Pensa bem, irmãos. No domingo eu descobria que Deus é meu pai. Nas terças eu descubro que Ele me ama. Só quem foi criado sem pai tem a noção da expressão do que falo. E quando a gente encontra em Deus esse pai, toda maldição, toda regra maligna, toda tristeza é quebrada por essa presença extraordinária. E ela falou assim, sabe a sua esposa? Eu falei, ó, Deus sabe que eu tenho esposa. Eu vou trazê-la de volta para você e ninguém mais te separa. Eu falei, não, sabe o seu filho? Eu falei, sei. Eu já o separo, o do livro. Eu já o separo como pastor. Eu falei, não, meu filho vai ser pastor. Sabe a sua família? Eu falei, sei. Eu ficava assim, parecia um menino. E o problema é quando a gente cresce. E a gente acha que não precisa mais. Por isso que temos que ser como criança. Com simplicidade. Não é a oração bonita que atrai a glória. Entendeu? É a conversa franca, conversa de diálogo, de pai para filho. Sabe a sua família? Eu falei, sei, assim como você está vendo. Na hora que ela falou, assim como você está vendo, eu vi. Eu no brejo com toda a minha família. Eu te tiro do brejo. Uma mão entrou lá dentro do brejo, ela falava e a mão entrou. E pegou na minha mão e fez assim, foi me puxando. Assim como você está vendo, eu vou te tirar desse brejo. E a porta das nações vai se abrir para você. Abriu uma porta e as nações brilhavam.
Eu nunca tinha imaginado sair dali, apaixonado. Eu vou entrar dentro da sua família e vou quebrar todo o império que já há anos vem governando a sua casa. Aí eu saí dali apaixonado. Minha esposa não queria pintada a ouro. Como é que fica com um homem que maltratava ela? Eu estou sendo leve aqui no que eu estou falando. Que era mau. Como que fica? Ela não queria mais. O menino já ia fazer quase 1 ano de idade. 15 dias depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Não tem jeito de um crente ser crente sem ser batizado com o Espírito Santo. Não tem jeito. Não dá para segurar a onda. Precisa dessa presença do Consolador dentro. Precisa ter língua estranha para edificar a si mesmo. Não tem outro jeito. O pastor não pode estar com a gente todo dia. Mas Ele estará conosco todos os dias, porque Ele mora em nós. O mundo não pode receber Ele, porque não vê e nem o conhece. Mas nós sabemos que Ele é. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo, e no domingo à noite de um determinado dia, falei: Senhor, minha esposa não quer pintada a ouro. Tentei nela e ela falou não. E agora o Senhor me disse que ia trazer ela. Ele falou comigo assim: amanhã ela vem. Quando ela falou amanhã ela veio, uma imagem dentro do centro espírita caiu e quebrou o pescoço. Falei: sangue de Jesus me protege. Caiu a outra e quebrou o pescoço. Falei: misericórdia, o que está acontecendo, meu Deus? Caiu a outra, caiu a outra. Falei: meu Deus, e foi caindo mais de 30. Todas caíram e quebraram o pescoço. Falei: meu Deus, o que é isso? Minha mãe saiu de lá nervosa. Você quebrou minhas imagens? Estou aqui orando aqui, conversando com Deus. Esse negócio começou a cair. Eu estou com medo desse negócio. Irmãos, às vezes é até melhor você ter medo da inocência do ter coragem na ignorância. Entende? Minha mãe pegou, colocou tudo num saco. Quer saber? Nunca mais esses negócios entram aqui. E acabou de quebrar o resto. Aí, quem vai lá em casa 2 dias depois? No outro dia, eu estou saindo para uma... Antigamente era grupo familiar, agora é célula. Antigamente o nome era de casa em casa. Foi o método que Jesus ensinou. Era revolucionária a igreja nas casas. E Jesus que ensinou isso. E depois os apóstolos fizeram isso. E durante muitos anos o nome agora é célula, mas só mudou o nome. Mas o propósito é o mesmo. Aí ele virou, e aí ela entra pelo portão e eu estou saindo para a reunião doméstica. Foi Jeff. Não, Deus falou comigo ontem que ela viria hoje. Hoje não, que viria amanhã, amanhã não é hoje. Não é assim, não é rápido. Oi, Jefferson. Eu falei: não tem lógica, não é, Rosana? Oi, Jefferson. Aleluia! Zana, é você? Sim. Claro, quem você acha que é? Seu menino já vai fazer 1 ano de idade, você não está nem aí por ele. Eu vim cá saber como que você não veio por causa do menino, não. Deus falou comigo. Deus falou com você, falou comigo que você viria e nós iríamos acabar com essa palhaçada. Deus falou com você, falou comigo ontem e você está aqui hoje. Ele não mente. E lá, pulei no pescoço dela, irmãos. Lasquei nela um beijo de línguas. É isso aí. Língua vai, língua vem, o negócio ficou estreito ali. Depois eu volto para falar só para os casais. O negócio ficou bom, irmão. Com Jesus, até o beijo do casal fica mais delicioso. Sabia disso? Então, marido, beija sua esposa todo dia. Esposa, beija o marido todo dia. E o beijo tem que ter línguas. Não é língua estranha não, viu? Ali a gente resolveu. Ali nós resolvemos então a resolver nossa vida. Eu não tinha trabalho. Quem chegou na minha casa? Edmar. Jeff, tem uma empresa aqui que está contratando porteiro. Minha mãe falou: você estudou para ser porteiro? Falou: Deus falou comigo que o emprego é me procurar, e eu vou nesse. Falei: Senhor, eu preciso de uma casa, porque minha esposa estamos resolvidos. Senhor, me conduz até a casa. Eu tive um sonho onde seria a casa para alugar.
E eu falei, Senhor, onde é que essa casa me conduz? Desce, vira à esquerda, vira à direita, bate nesse portão. Bati no portão, falei, senhora, a senhora tem uma casa para alugar? Desocupou ontem e nem coloquei placa. Mas eu quero alugar, não tem avalista, não tenho ninguém. Ela falou, a casa é sua. E fui morar naquela casa. O emprego, fiquei nele 6 anos. Um mês depois, 15 dias depois que eu fui morar com a minha esposa, ela foi liberta. Na hora que eu oraram por ela, caiu, e a mesma coisa aconteceu com ela. E ali Deus começou a mudar a nossa história. Deus entrou na minha tia, que na hora que for expulsar os demônios dela, ela chegou a flutuar no ar. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Deus entrou na minha mãe, eu pregando, e saíram 21 demônios da minha mãe. E na hora que eu estava batizando a minha mãe nas águas, ela voltou das águas orando em línguas. Deus entrou na vovó, que era líder do espiritismo. Ela falou comigo assim, se você assistir uma sessão espírita, eu vou no culto. Que dia que é a sessão? Sábado, 8 da manhã, termina meio-dia. Eu falei, tá bom, sábado eu vou estar lá. O povo entrou em jejum e oração e eu fui. Estavam umas 200 pessoas no centro espírita, era o mais famoso do bairro. Está tendo alguma interferência, os guias não querem baixar. 9 horas está tendo interferência, não querem baixar. 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora, 3 horas, 5 horas, 6 horas. Todo mundo foi indo embora. Só ficou eu e vovó 8 horas da noite. A vovó falou assim, filho, você vai ter que voltar em outra sessão, porque o guia não quis descer hoje. Falou, se o guia não quis descer, eu não tenho culpa nenhuma. Eu só quero dizer para a senhora que a senhora me ensinou que a gente tem que ter palavra. A senhora tratou comigo, eu vim. Amanhã, 7 horas da noite, 10 para 7, eu pego a senhora aqui e te levo para o culto. Tudo bem, meu filho? Aí no outro dia eu peguei ela e levei para o culto. Na hora que ela entrou, o guia desceu. O Espírito Santo, o verdadeiro guia. O centro espírita foi fechado. Deus entrou na nossa casa. Mudou a sorte da nossa família. Foi o primeiro converso. Somos 23 pastores hoje na família. Deus entrou, quebrou, fechou o centro espírita e mudou a nossa história. E o meu pai, que tinha colocado um revólver na minha cara, metralhadora, sei lá, espingarda, o médico me diagnosticou que eu estava com câncer e eu só tinha, já era pastor, eu só tinha 3 meses de vida. Reuni os líderes lá em casa, eu compartilhei para eles que eu tinha 3 meses de vida, organizei a igreja toda. Aí ele virou, meu pai chega, veio operado e entra. O que é isso, meu filho? Eu falei, ô meu pai, eu nunca tinha chamado ele de pai, porque eu conheci com 18 anos de idade. Ô meu pai, isso aqui Deus está no controle de tudo. E ele gritou, começou a chorar, falou, Deus consegue me perdoar, meu filho? Matei 27 pessoas. Mesmo assim, Deus consegue me perdoar? Foi o primeiro abraço que eu dei no meu pai. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de qualquer pecado. Deus salvou o meu pai. Fala para o seu vizinho aí, Deus me deu 3 filhos. O mais velho é o Tiago, filho das lutas. O do meio é o Lucas, o filho da reconciliação. E o último, que está com 30 anos hoje, é o filho do ministério. Fala para o seu vizinho aí, se Deus chamou aquilo ali para ser pastor... Não, fala mais alto. Se Deus chamou aquilo ali para ser pastor, ele chama qualquer um mesmo. Ele chama mesmo, irmãos. Entende? Nessa cirurgia do câncer, aconteceu que eu não tinha plano de saúde. Chamei o meu filho mais velho e falei, filho, papai só tem 90 dias de vida. Chamei a minha esposa, dormimos 3 dias no chão chorando. Falei, por favor, não chorem. Por favor, não faça isso. Eu vou encontrar com o meu Senhor. Eu vou estar com Ele. Aí,
Na terça-feira eu fui na casa daquela mulher que Deus usou para expulsar os demônios. Eu estava fazendo filosofia na faculdade teológica. No sábado eu fui na aula de filosofia e o professor falou assim: hoje nós vamos estudar sobre a morte. Na sexta-feira eu tinha um diagnóstico, tumor maligno no rosto. E no sábado estudar sobre a morte. A morte tem 3 fases. A primeira fase da morte, isso não está acontecendo comigo, da negação. A segunda, a fase do combate. Isso está acontecendo comigo, eu vou lutar e vou vencer. E depois a fase da aceitação. Aconteceu comigo, não venci, eu vou morrer. Em um dia eu passei pelas 3 fases. Aí o professor de filosofia, eu quero ensinar vocês a aconselhar uma pessoa em fase terminal de vida. Quem vai ser o ajudado? De 2 em 2, eu levantei, eu quero ser ajudado. Há um pastor amigo meu, que hoje é minha ovelha, ele virou e falou assim: eu quero ajudar o Jefferson. Aí eu falei, era para fazer uma encenação. Daniel, eu estou com câncer maligno no rosto, chorando. E eu só tenho 3 meses de vida. Jefferson, não precisa ser tão ator. Ele achou que eu estava atuando. Eu estava falando a verdade. Daniel, peguei o papel da biópsia. Aqui, o tumor é maligno. Jefferson, é sério? Os outros 5 grupos pararam e choramos a tarde toda naquele dia. Quando foi na quarta-feira seguinte, eu fui na casa daquela mulher que os demônios saíram. Quando eu cheguei na casa dela, ela falou assim: estava orando essa semana e eu vi você no caixão. Eu falei, lascou. Está tudo bem com você? Eu falei, vai, tudo bem. Só que quando eu cheguei no caixão, você levantou do caixão. Só que o sonho repetiu na terça-feira. Eu falei, lascou 2. Só que eu olhei para você e você levantou, está tudo bem. Eu falei, vai, tudo bem. Vamos orar? Vamos. Aí não sei se a gente subiu ou se foi o céu que desceu. Mas ficou um dia estreito naquele dia. Deus disse para mim assim: filho, você acha que eu vou te levar agora? Usando aquela irmã. Você é muito cabeça dura, meu filho. Agora você sabe o que é uma pessoa em fase final de vida. E agora você tem um sentimento de morte dentro de você. Eu permiti para você ser mais sensível. Você é muito duro. Você quer que as coisas sejam do teu jeito. Tem pessoas que eu quero levar. E tem pessoas que eu quero curar. E agora eu vou te dar sensibilidade para você entender esse processo. E tu, minha filha, você acha que você ia ficar viúva? Você vai ser a boca de consolo e martelo na vida do seu marido. Ele é cabeça dura. Você vai ser o equilíbrio dele. E nós caímos babando no chão e chorando. E Deus entrou e mudou a sorte. Eu quero dizer para você que Deus muda a sorte. Tinha que fazer a cirurgia, não tinha plano. Cirurgia, o tumor era aqui, ó. Se você olhar bem direto no meu rosto, agora você vai perceber que aqui é um pouquinho mais alto do que aqui, ó. O médico falou comigo, esse tumor seu é raríssimo, ele não preocupa, que ele vai comer seu lado direito todo, mas não preocupa. Ele vai deixar essa parte sua tudo como se fosse uma caveira. Você não precisa preocupar. Você tem 90 dias de vida, mas não preocupa. Aí um irmão lá em Campinas ficou sabendo que eu precisava de fazer uma cirurgia, não sei como. Jefferson, fiquei sabendo que você precisa fazer uma cirurgia. Preciso. Quanto que é a cirurgia? 80 mil reais. Ele falou, manda a sua conta. E depositou o dinheiro na conta no outro dia. Às vezes você não tem um plano de saúde, mas você tem um Senhor da saúde. E a gente só precisa aprender a descansar nele. Entende? Eu quero falar hoje sobre ser batizado no líder. Entende? Deus entrou, meu filho mais velho é pastor, meu filho do meio é pastor, e o meu filho mais novo vai ser ungido pastor agora em dezembro.
Minhas noras são todas pastoras. Eu não tenho problema com esse negócio de pastor. Lá em casa tem mais pastor do que gente. Porque pastor não é gente, é anjo. É o anjo da igreja. E eu preciso entender como que eu vou me mover no mesmo nuvem dele. Olha o que diz o texto. Vamos voltar lá para o texto? Vamos ficar agarrados só nesse texto. Tá bom? Diz o texto assim: irmãos, eu não quero que vocês ignoreis que os nossos pais já estiveram todos sobre a mesma nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, quer na nuvem ou no mar, com respeito a Moisés, batizados em Moisés. Todos comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quando que isso aconteceu? Quando o povo saiu do Egito. 3 milhões de pessoas, aproximadamente, uma Belo Horizonte inteira, saindo, sendo batizado na fé do líder. O líder chegou, mostrou quem é Deus. O povo todo entendeu aquele processo. Quando a nuvem, aquilo era um batismo no líder. No mar, foi a nação toda sendo batizada, o que o texto está dizendo. Paulo teve a revelação quando escreveu. Não quero que vocês sejam ignorantes. O segredo está em você ser batizado no líder. Batizado da mesma visão do líder. Na mesmo propósito do líder. E quando eu entendo isso aqui, a Bíblia diz: todos foram batizados, quer na nuvem ou quer no mar, em Moisés. E todos comeram de um só manjar. Um manjar espiritual. Todos comeram. E todos beberam da mesma bebida espiritual. E todos, porque bebiam de uma pedra espiritual que eu seguia. Vem cá, guerreiro, por favor. Me segue aonde eu for. Ele é a pedra e eu sou o povo hebreu todo. Aonde o povo hebreu ia, tinha uma pedra que seguia eles. Pedra tem pé? Mas por que a Bíblia está dizendo que a pedra seguia eles? A pedra seguia. A pedra era quem? Cristo estava protegendo as costas deles. Entendendo? A nuvem estava na frente, nuvem de glória, clareando. A nuvem estava em cima, protegendo, para não calor. E o fogo na frente, guiando. Mas tinha uma pedra atrás. Ninguém atropela esse povo. E aonde ele ia, aquela câmera ali, se está filmando, tinha que movimentar. Aonde aquele povo ia, a pedra o seguia, sim ou não? É assim que está escrito no texto? Onde eles iam? A pedra também? Eles iam andando. Quanto tempo que a pedra andou atrás deles? 40 anos. Você queria rolar já? Não tinha que ser o menor, é muito grande ele. Então, obrigado, guerreiro. Então o que acontece? 40 anos aquela pedra atrás deles. E ninguém sabia quem era aquela pedra. Aí teve um dia que a revelação da pedra chega. Estava faltando água. E o povo reclamou porque não tinha água. Estava faltando eles comerem dos 10 milagres que aconteceram no Egito. Lembrarem. Estava faltando eles lembrarem que a nuvem estava protegendo eles. Faltou eles lembrarem que o fogo estava guiando eles. Aquele povo estava duro de coração. Aí Deus vira para o líder e fala: Senhor, o povo quer água. A palavra de Deus foi assim: fale a rocha. Tinha uma rocha atrás dele. Quando ele acabou de falar, a rocha estava atrás. O que Moisés devia fazer? Rocha. O que ele devia fazer? Vamos repetir? Repitam atrás de mim. Rocha, dê água. Era isso que ele devia ter falado. O que ele fez? Bateu na rocha. Um pedaço de madeira, é possível quebrar uma rocha? Mas o que aconteceu ali então? O cajado de Moisés era todo
cravejado de pedras preciosas. As mesmas pedras que estão lá no fundamento da Nova Jerusalém. 12 modelos de pedra. O jaspe, a safira, a sardônica, o sardo, a esmeralda, o berilo. Eu fiz um livro só sobre as pedras. Quando ele bateu pedra em pedra, o que deveria sair? Fogo. Mas o que saiu? Então eu vou mostrar para vocês uma senha. Fala, pastor, me mostra a senha. Não, me convence aí que vocês querem. Vai, pastor. Não, vocês estão não. Nem vou dar chocolate para ninguém. Pastor, mostra a senha. Bom, já que você insistiu, eu vou mostrar. Você nunca bate no líder. Você conversa com o líder. A orientação era, fale com o líder. O líder era Cristo. Agora, batendo no líder, você nunca vai ter fogo. Mesmo batendo, o líder sempre vai te dar água. Entenderam? O que água significa? Palavra de destino. Então, a luta que você estiver passando, a luta que a sua casa estiver passando, nunca sente dentro de casa para bater no líder. Se você tem alguma coisa que você não concorda, conversar e não bater. Aquilo tirou Moisés de entrar na terra prometida. Quando se bate no líder, você acerta Deus. Entende isso? Isso gera um temor em nós. Porque esse povo aqui tinha sido batizado em quem? Em Moisés. Deus poderia ter mandado você para qualquer outra igreja, mas para onde ele te mandou? Para cá. E se ele te mandou para cá, porque aqui tem um pastor, tem uma pastora, tem um líder. E se tem um líder, todos precisam ser o quê? Batizados na visão do líder. Moisés chegou, foi fácil convencer aquele povo? Não foi fácil. Não foi fácil convencer o povo. Mas o povo, depois que viu, esse cara tem algo diferente mesmo nele. E se tem algo diferente nele, nós vamos seguir ele. E aquele homem levou aquele povo para a terra prometida. Embora ele mesmo não entrou. Porque ele bateu no líder. Porque na hora que bateu o cajado na rocha, Deus falou, fere a rocha, fale com a rocha. Ele só tocar. Ei, rocha, por favor, sei que Deus está mandando pão todo dia do céu. 40 anos comendo pão, 40 anos comendo codorna. Comeram, já viu um povo que come carne todo dia? 40 anos? E eles iam andando e o sapato ia crescendo no pé deles? A roupa deles não envelhecia? Que Deus é esse, meu Deus do céu? Que faz um sapato crescer. Não tinha nem um shopping. E na hora que eles iam fazer necessidade, Deus falou assim, abre um buraco e tampa. Que Deus é esse que preocupava com a saúde daquele povo acampado? Por isso que tabernáculo é uma festa de cabanas, porque cabana é movimento. Uma igreja precisa ser movimento, precisa estar em movimento. Ela não tem que fazer onda. A função nossa não é fazer onda, é surfar na onda que Deus vem. Eu preciso, e qual é a onda? O líder. Eu não posso querer ter um outro tipo de visão se eu não me submeto. O que é submissão? É debaixo da mesma missão. O que é lealdade? É atuar em submissão. Eu preciso entrar no nível de lealdade. E quando eu entro no nível de lealdade, eu vou desfrutar do que aconteceu. Olha o que diz o texto. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos nossos pais. Todos passaram pelo mar. Todos
tendo sido todos batizados em Moisés, quer na nuvem ou no mar. A nuvem representava um batismo de proteção. O povo era protegido do calor. Eu fui a Israel umas 7 vezes. Essa última agora foi uma ida incrível, porque meus filhos têm agência de turismo e cada um foi com um grupo para uma parte do mundo. Um foi por Dubai, o outro foi por Inglaterra e o outro foi pelo Egito, e nós nos encontramos lá. Na hora da ceia, lá onde Jesus ressuscitou, sentei com eles e abracei e comecei a chorar. E disse para eles: eu recebi de Deus mais do que imaginava. Deus entrou na minha vida, filhos, e mudou a minha sorte. O que era 90 dias já tem 25 anos o câncer. O que era vida de 90 dias. Nenhum de nós vamos morrer até o propósito de Deus se realizar em nós. Nenhum de nós seremos e vamos para a glória até aquilo que Ele falou se cumprir na nossa vida. E se eu ando em lealdade, aquilo vai alcançar minha descendência. A nossa descendência será poderosa na terra, na autoridade que há em nome do Senhor Jesus. Existem algumas características de um líder extraordinário. Paulo, tem 2 homens que eu me espelhei para me espelhar no estilo de liderança que tinham, Moisés e Paulo. Eu estudei até o temperamento desses homens. Eu coloquei eles numa mesa e comecei a estudar eles. Minha esposa, o que você está fazendo? Esses homens tinham algo diferente, Ana. Eles tinham algo além da curva. Moisés era um assassino, pessoal. Deus pegou um assassino para ser pastor de 3 milhões de pessoas. E não deixou a família dele sozinho. A irmã liderava o louvor. O irmão cuidava de oferecer os sacrifícios. A coisa era bruta. Então eu tenho que me alegrar quando toda a minha família está envolvida no reino. Nós temos que nos alegrar com tudo isso. Deus vai dar a você, baseado no seu nível de lealdade, toda a sua família servindo ao Senhor. E eu preciso ter plena consciência. Quando comecei a estudar esses homens, eu percebi que para ser um líder extraordinário, primeiro eu preciso ter sensibilidade espiritual. E não permitir que bons momentos, enfeitice o meu propósito. Eu não posso me mover por bons momentos. Porque às vezes bons momentos podem me tirar do propósito. Não estou num momento bom. Não está dando tudo certo. Eu quero saber o propósito. Quem tem alguém, filho de Deus aqui? Repita comigo assim: eu sou filho de Deus. E a minha missão é destruir as obras do diabo. Eu não posso sair disso. E como que eu destruo? Pegando uma caixa de sonho para a rua? Entregando folheto? Não. Usando a minha casa. Como que eu vou usar minha casa? Primeiro, célula familiar. Eu tenho que reunir minha casa toda semana. Uma vez por semana. No mínimo de 30, 40 minutos por semana. Em torno da Bíblia, pela Bíblia, por causa da Bíblia. Por causa disso eu vou me colocar de joelho. Eu tenho que assumir esse compromisso com a minha casa. Eu não posso querer fazer as coisas e não preocupar com a minha casa. Minha casa está escrito que será salvo. Não só eu, mas também minha casa. E eu preciso ter esse entendimento de célula familiar. É a célula da família. O seu pastor vai passar as lições para vocês. E vocês vão se reunir num dia determinado. E vão estudar a palavra com família.
Estabelecer meta para o filho, meta para a filha. Não é o local que criamos os nossos filhos que determina quem eles serão. É quem mora dentro deles que determina o que eles se tornarão. Entende? Quando nós fomos para o Taquaril, era a maior favela de Belo Horizonte. Maior índice de criminalidade. Maior índice de desnutrição infantil. Era um caos, morria mais de 25 pessoas por semana assassinado. Tinha dias que tinha que abaixar a porta da igreja por causa do tiroteio. Eu recebi um convite para vir para Rondônia. Me ofereceram 20 salários mínimos por mês, Lagoinha. E eu fui orar a Deus. E Deus falou comigo assim: você quer ir? Eu falei: não, eu quero que o Senhor fale comigo, vai. Ou fala comigo, fico. Filho, quem decide a sua vida é você. Olha que Deus falou comigo. Deus, eu não aprendi isso no seminário. O homem que teme ao Senhor, meu filho, é instruído no caminho que ele escolhe. A minha decisão me define. Então eu preciso saber tomar decisões. Porque se eu não tomo decisões, se eu tomo decisão errada, eu falei: Senhor, mas a Lagoinha me ofereceu 20 salário mínimo. Aqui na igreja eu ganho 1 salário mínimo. Não é nem questão de orar. Ele falou comigo: você quer ir? Eu vou com você. Você quer ficar? Eu fico com você. Você é o meu tabernáculo. Eu me movo quando você se move. Eu falo quando você abre a boca. Quando você dá um passo, eu dei um passo. Aí eu entendi essa permanência de Cristo. É isso que está dentro de nós. Tem uma pessoa dentro de nós. E essa pessoa vai nos guiar em toda a verdade. Mas para que eu possa fluir debaixo de um manto extraordinário, eu preciso ser batizado no líder. Para me tornar um líder extraordinário. E para isso eu tenho que ter sensibilidade. Segundo, eu preciso ter fé. Sabe o que é fé, irmãos? Não é um salto no escuro. É um salto na certeza, mesmo quando você não vê nada. E sabe o que é fé? Você não sabe que tem nada na frente, mas você pisa porque sabe que tem. E sabe quando você, à medida que você vai pisando, vai aparecendo os lugares para você pisar. E se você tentar voltar, os lugares que você pisou já foram tirados. Exatamente para você não pensar em voltar. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que nos colocamos de pé. Temos uma missão. Temos uma chamada. Eu preciso estudar toda Nazareno. Eu preciso estudar todo o contexto, o que é ser um nazareno. Eu preciso estudar toda a ideia de crescimento que o meu pastor e minha pastora me passam. Pronto, eu vou fluir naquilo ali. Eu não preciso fazer onda. Eu preciso andar em submissão e lealdade. Andar em submissão e lealdade. Lealdade é atuar, agir em submissão. Submissão é debaixo da missão do líder. Isso me coloca menor? Não. Jesus era o segundo, irmãos. E ele, sendo o primeiro, preferiu ser o segundo. Ele, sendo pai, ele dizia: o pai é maior do que o filho. Ele quis ser o segundo. Então o segredo não é ser o primeiro. O segredo é ser o segundo. Porque o segundo já conhece o primeiro. Entende? Então, quando eu entendo isso, eu preciso ter fé. A outra coisa que eu preciso ter para ser um líder extraordinário é paz. Em Lucas capítulo 10, versículo 5, diz assim: em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, paz esteja nessa casa. Há poder quando a gente fala isso. E eu falo com o pessoal: na hora que você falar isso numa casa, se tiver demônio ali, vai cair.
E Deus vai te usar para libertar aquela casa. Mas primeiro, nós vamos fazer a rota do recomeço. O que é a rota do recomeço? A pandemia, irmão, só revelou. Eu estava tão apavorado durante a pandemia, porque a igreja tem uma despesa muito grande. Aí chegou um líder meu bem leal, tipo o Marco Aurélio, e falou: pastor, por que você está preocupado? As contas tem que pagar, meu irmão. Pastor, quem é fiel vai continuar fiel. E quem é infiel vai continuar infiel. Foi duro ele ter falado comigo, mas falou com tanto amor. Ele não chegou: pastor, que absurdo é esse? Meu pastor pensando no dízimo. Eu estava chorando em oração: Senhor, como é que eu vou pagar as contas? Ele ouviu e falou: pastor, por que está preocupado? Quem é fiel permanecerá fiel. Aquele que é limpo vai se limpar mais. E aquele que é sujo vai se sujar mais. Não tem jeito. Tudo é escolha. Aí eu entendi que a paz é essa que nunca pode faltar num líder extraordinário. Primeiro, sensibilidade. Ei, tem alguém dentro de você aí? Ei, esse alguém é uma pessoa. É o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode ver, o mundo não pode conhecer e nem ver, porque o mundo não pode recebê-lo, mas ele habita em vós, tem o Espírito Santo dentro da gente. Eu tenho que ser sensível a essa voz. O que um líder extraordinário não pode perder? A simplicidade. Entende? Nunca perca sempre. Deus vai te abençoar, Deus vai lhe prosperar, Deus vai abençoar sua casa, Deus vai abençoar seus filhos. Entende? Meus filhos, todos 3 hoje, têm vida independente. Todos se tornaram empresários. Aí eu entendi que não é porque são meus filhos, é porque eles escolheram viver. E escolheram. Eu sempre ensinei para ele: filho, nunca acredite que não tenha mais nada para ser inventado. Erre tentando inventar, mas nunca tente de inventar. Tudo que pediu ao Pai em meu nome, o que diz o texto? Eu farei. Esse tudo, no original, significa: o que você estiver pedindo e não existir, eu vou criar para você. Aí eu entendi que ele continua criando. Então eu não posso perder a simplicidade. Eu não posso perder a fé. E não posso perder a paz. E o que um líder não pode perder é a simplicidade. Ele não pode perder a visão das pessoas. Você, como que tem Cristo dentro de você, você não pode perder a visão de salvar pessoas. O segredo está no seu vizinho, o segredo está no amigo de trabalho, no colégio. Você não pode perder a visão das pessoas. Não pode esquecer que o evangelho tem que ser cristocêntrico. É Cristo no centro. Não tem como a gente esconder o que está dentro. E eu não posso preocupar com o que dizem, porque se eu preocupo com o que dizem, eu esqueço de quem sou. E o grande erro nosso é quando esquecemos de quem somos. Aí, para nunca esquecer, fala comigo assim: eu sou filho de Deus. Pronto. E a minha missão é destruir as obras do diabo. Então, nunca posso esquecer de quem eu sou. Só a definição de filho me coloca em posição de filho de quem, gente? Quem é meu pai? Quem é nosso pai? Irmão de quem, gente? Do maior, irmão maior. Só essa definição fala: a minha família é poderosa. Chego para minha esposa: eu sou casado com a minha irmã. Filho do meu pai, 40 anos. Deus me devolveu a minha esposa, pessoal.
Minha esposa não me queria mais. Deus mudou a nossa história. Tudo é lucro. E falta tão pouco tempo do arrebatamento, mas tão pouco. Vamos segurar mais um pouco. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que significa isso? Ele vai acabar com a carnalidade da igreja, irmãos. Não é toda a carne, não é todas as pessoas, não. É a carnalidade na igreja. Aí os filhos dos crentes terão visões. Até os servos, os empregados, sonharão sonhos. E os velhos? Entende? Quando a gente apresentou um projeto do IML, nós estamos construindo o IML. A IML é que faz diagnóstico de quem morreu. Eu falei, não, IML significa Instituto Maria Luísa, o nome da minha mãe, para cuidar de idosos. E eu coloquei IML, para causar um confronto mesmo. Não, pastor, você tem IML aqui no bairro? Tem. O que vocês fazem? Aqui a gente cuida de idosos. Aqui a gente faz isso. Porque a gente percebeu que o idoso sem Jesus tem para os botecos tomar cachaça e para os becos usar drogas. E estão morrendo todos no isolamento por falta da desonra dos filhos. Aquilo que eu desonro, eu nunca vou ter. Se você não for batizado no batismo do seu pastor, se você desonra, você nunca vai usufruir daquilo que Deus prometeu para ele. Mas se você honra, aquilo que você honra, é isso que você atrai. O que você desonra, você joga para longe de você. Então é isso que o texto está querendo dizer. Não sejam ignorantes. Aquela passada pelo mar era uma passada por Moisés. Era um batismo coletivo de 3 milhões de pessoas. Nunca teve um batismo com tanta gente de uma vez só. Você vê as igrejas na Colômbia, Nazareno, a igreja do César Castellanos, em Manaus, batizando aí sim 5 mil pessoas, 10 mil pessoas num batismo. Mas 3 milhões, nunca vi. Aquelas 3 milhões foram batizadas em Moisés. Então, quando eu sou batizado no meu líder, eu ando na mesma unção que o líder tem. Quando eu sou batizado na minha líder, eu ando na mesma unção que a minha líder tem. Líderes precisam ter relacionamento seletivo. Um líder extraordinário, ele tem que ter sinais de mudança. O pastor não pode olhar para o líder e ver a mesma pessoa há 10 anos. Por isso que você tem que perguntar. Não é o que você vê, pessoal. Eu falei isso ontem. É o que as pessoas... É quem está vendo. Não é o que você está vendo. Não, o que eu estou vendo está bem. Não. Está bem para a sua família? Sua família está vendo bem? O vizinho está vendo bem? Deus está te vendo bem? Porque às vezes eu crio uma imagem e acho que estou bem. Não, do jeito que eu estou bem. Não, mas eu estou tendo sinais de mudança. As pessoas percebem que eu quero levar as pessoas a Cristo. Eu falei para o Edmar aos meus 23 anos, o que me resta é entrar debaixo de um carro e me matar. Quantos jovens não estão fazendo isso? Quantas pessoas não estão fazendo isso? E o sangue de cada pessoa que passou perto da gente, e a gente não exalou Jesus, vai ser cobrado da gente. Nós temos o que ninguém tem, pessoal. Puxa vida. Nós temos Jesus. Em Belo Horizonte, um pastor passou na porta de uma igreja, um espírita, pai de santo, o pessoal louvando, ele apontou o dedo. Aí, Deus, quer saber? O senhor não presta, não. Um pai de santo. Deus não presta, não. Porque se ele prestasse, eu estava feliz, igualzinho aquele pessoal aí que está lá cantando, e eu estou nessa vida miserável. Uma voz falou com ele assim: junte-se a eles
Ele entrou, entregou a vida para Jesus e hoje é pastor daquela igreja. Como é que entende um negócio desse, irmãos? Como é que a gente entende isso? Eu preciso ter essa sensibilidade no meu coração, entendendo que eu não posso fazer as coisas que dão na minha cabeça. Um dia eu comprei uma ovelha, de verdade. Uma ovelha, animal. E fiquei com ela 7 dias na minha casa, dando banho, dando comida, lavando. Chamei os meus líderes e falei assim, vamos fazer uma escala aqui. Qual a escala? Cada um de vocês vai ficar com essa ovelha 7 dias. E os irmãos levaram a ovelha para a casa deles. Teve uns que devolveram com 2 dias. Sangue de Jesus, pastor. Esse bicho corre para todo lado. Teve uns que devolveu 7 dias e queria ficar mais. A ovelhinha veio com lacinho, toda perfumada, toda bonitinha. Resumo, eu queria que ela passasse na casa de todo mundo, mas ela só conseguiu ficar conosco 90 dias. Aí eu levei ela para um sítio dos batistas, lá em Belo Horizonte. Centro social. Ele falou, vou deixar ela aqui, falei com o diretor de ação social, vou deixar ela aqui, depois eu volto. 1 mês depois eu voltei, para ver minha ovelha. É minha, eu comprei. Quando chega lá, vê um tantão de cachorro latindo. E ela vê assim, parecia um cachorro. Eu olhei para ela, não estou te entendendo, 30 dias sem mim, já acha que é um cachorro? Ovelha não pode ficar longe do pastor, senão vai achar que é maior do que o pastor. Essa ovelha, eu ia nas igrejas, colocava na caminhonete bonitinha, protegendo, eu ia pregar com ela nas igrejas. Eu chegava, soltava ela lá, e ela ficava perto de mim. Eu andava, ela ia e sentava perto de mim. Eu ia para o púlpito, ela ia ficar do meu lado. Era eu e ela. Coisa linda. Mas ela veio latindo. Por quê? Ovelha, por natureza, é míope. Por natureza, não é apurado. Olfato que fala aqui? O olfato da ovelha não é apurado. Ela não sabe discernir o bicho do capim. Míope não enxerga direito. E sabe como que cura uma ovelha? Você tem que amarrar as 4 patinhas dela, colocar no colo. Sabe quando a ovelha está dando cabeçada? Parece um bode. A pessoa quer bater no pastor, a pessoa quer bater na igreja, quer bater em todo mundo. Mas é ovelha. Mas sabe por que fica assim? É porque teve bichinho, porque a ovelha, na hora que vai comer, ela não discerne o bicho do capim, e na hora inala um bicho, o bicho vai lá para o cérebro. Então ela fica assim. Aí, e por isso que bater no pastor nunca vai sair fogo. Vai sair água. Porque o pastor não é gente. É um anjo que Deus colocou para sempre dar água, mesmo querendo arrancar a correia, dar um couro. Não faça isso em casa. Sabe não, né? Todo mundo sabe não, né? É porque eu dei um couro em alguns irmãos lá na igreja, literalmente. 2 caras, eu peguei ele e tive que bater. Hoje eu não faço mais isso. Mas o evangelista Moody fazia isso. Eu li os livros de Moody todos. Pegava a pessoa na orelha, senta aqui. Hoje, se você for falar duro com ovelha, é ovelha, mas sai sapateando como se fosse um bode. Eu estou falando as lá do Taquaril, lá em Belo Horizonte. Aqui não, é lá. Estou dando um exemplo do que a gente passa lá. Marra as 2 patinhas, as 4 patinhas. Sabe como é que tira o bicho da cabeça da ovelha? Deitando ela no colo. E em uma das narinas derrama óleo de oliveira puro. Não pode ser qualquer óleo, não é óleo de soja, é de oliveira. Oliveira verdadeira,
Jesus Cristo nele fui enxertado, através da fé posso eu dar fruto. Você pega o óleo e coloca numa das narinas, o óleo vai, encontra o bicho lá no cérebro e sai pela outra narina. As ovelhas têm que ter o toque do pastor. Você chegou na igreja, pastor, põe a mão na minha cabeça, pastor. Ah, não, eu não gosto. Não, você não pode sair mulheres sem o toque da pastora. Acabou o culto, me abençoa aqui. Põe a mão na minha cabeça. Põe a mão na minha cabeça, pastor. Por favor. Se tiver bichinho, vai ter que sair. E o bichinho sai com toque, com oliveira. Eu não posso de forma nenhuma, eu preciso me tornar um líder extraordinário. Eu preciso inovar e inspirar as pessoas. O que eu vou fazer depois que a minha célula estiver bem consolidada? Da célula familiar. A minha casa está bem? Está forte? Está consolidada? Pastor, eu acho que eu preciso colocar uma mão na minha cabeça. Para quê? Eu acho que eu estou trabalhando pouco para Jesus, pastor. Eu acho que eu preciso agora, sabe o que é? Fazer uma célula lá no meu trabalho. E eu preciso que a sua mão seja colocada na minha cabeça. Eu não posso mais viver porque eu tenho uma missão. Você não pode chegar perto da pessoa que não é crente. Minha missão é destruir você. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra principado, potestade, dominadores, hortes espirituais da maldade. Nossa luta são contra 4 níveis de demônios. O líder só tem revelação quando ele se encontra no vale da sombra da morte. Caos não é o final. Caos é oportunidade. Eu fui julgado e condenado por 2 anos de prisão. Falei isso aqui ontem. Fiquei 2 anos. Um dia a parede da igreja estava toda pronta para colocar cinto. Um vento entrou e derrubou tudo. Derrubou toda a parede. Destruiu uma casa que estava embaixo e uma casa da lateral. A casa da lateral, 2 anos atrás, um cara me viu sentado na porta lá. Você conhece o pastor daqui? Eu falei, por quê? Porque minha irmã morreu e ela morava naquela casa ali. Eu quero te vender a casa. Eu falei, eu não quero comprar. Não, pastor, eu não te falei o preço. Falou barato. Eu não quero comprar. Eu estava muito nervoso naquele dia. Pastor, o preço é tanto. Eu só tenho essa Kombi aqui, ó. Acabei de comprar agora, só falta 48 prestações. Eu tinha comprado em 48 prestações. Me dá a Kombi na casa. Eu falei, meu Deus, perdi a Kombi. E eu tentava comprar a casa do vizinho. O tempo todo ele dizia, não, não, não. Aí eu coloquei uma placa lá, vende-se. Aí quem vem, pastor, você sabe quem está vendendo aquela casa ali de cima ali? Eu falei, por quê? Eu estou interessado naquela casa. De repente, se aquela casa me agradar, eu falei, depende. Ele falou, como? Depende de quanto você vai voltar. Você conhece o dono? Conheço. Se você quiser, eu até intermedio com ele, com o senhor. Ele falou assim, eu quero. Mas se ele fizer me voltando 5 mil, se o proprietário me voltar 5 mil, eu falei, está fechado. 2 anos depois, a parede destruiu aquela casa. O vento entrou. 1 mês antes, a casa do fundo. O vizinho fez de tudo para mim fazer negócio com ele, eu não queria. Pastor, me compra. Eu não quero, acabou. Ele fez tão insistência, eu falei, fechou. 1 mês depois, a parede caiu em cima da casa e destruiu ela. Deus antecipa a nossa proteção. A pedra vai atrás o tempo todo. Você não sabe, mas as orações dos seus pastores, o tempo todo na direção de vocês. O tempo todo, Senhor, guarda aquele irmão, guarda aquela irmã.
Guarda aquele casal, abençoa aquele irmão, abençoa aquela irmã. Meu Deus, tenha misericórdia daquele jovem, tenha misericórdia daquele senhor, ele está muito bravo dentro de casa. É assim a vida de um pastor. Por isso, quando você é batizado no batismo do pastor, você vai fluir. Agora, o que diz o texto assim? E beberam todos da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não agradou da maioria deles. Eu não li esse texto. Olha o que diz. Deus não agradou da maioria deles, a razão porque ficaram prostrados no deserto. Olha que loucura. O cara sai do deserto com a promessa de chegar na terra prometida, mas ele morre no caminho. Que tristeza é essa, irmão? Por isso que a graça é tão graciosa, que o sangue de Jesus, a gente sabe que a gente pode apelar por ele, a gente pode pedir perdão, e porque com ele mora o perdão para que ele seja temido, Salmo 130, 1 e 2, com essas consciências em nosso coração, a gente sabe que pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é um dom dele. Mas lá não, era olho por olho, dente por dente, mas era um protótipo do agora. A maioria morreu prostrado no deserto. Agora o líder não entrar, foi terrível. Mas ele deveria ter conversado com o líder dele. Então você que é líder, você sempre tem que chegar e conversar com o seu pastor. Nunca brigar. Conversar. Pastor, preciso de água, preciso de uma palavra. Lembra do casal que eu falei ontem? Que me procurou, quem estava aqui ontem? Eu não terminei, eu vou terminar. Eles falaram assim, pastor, nós já decidimos, não quero mais continuar casados. Vocês vão me ouvir durante 30 dias. Você vai dizer para a esposa 7 vezes no dia que a ama. Eu vou estar mentindo. Nesse caso, eu te autorizo a mentir. A esposa, pastor, eu também vou mentir também? Também te dou permissão. Na hora que ele falar te amo, você vai travar os dentes, vai falar, eu também te amo. 30 dias. Pode ir embora para casa. E os dois foram embora para casa. 15 dias depois, pastor, precisamos conversar com o senhor. Apóstolo, precisamos conversar com o senhor. Falei, pode vir aqui na igreja. Os dois estavam de mão dadas. Ela com o cabelo todo bonito. Ele tinha tomado banho naquele dia. Estou brincando aqui. Ele chegou e falou comigo assim, pastor, essa mulher é uma mulher de Deus, pastor. Onde eu estava com a cabeça de querer separar. Não, pastor, não é não. Este homem, que homem abençoado é esse, pastor? Eu não sei o que eu estava querendo. Nós só queríamos dizer para o senhor que nós nos amamos. Sabe qual é o problema de casal hoje? É que não falam profecias. Eu te amo. Isso é uma profecia. Você tem que chegar perto do seu pastor e falar, te amo, meu pastor. Pastor, te amo, meu pastor. Pastor, não tem coisa melhor do que ouvir isso, sabia? Tem coisa melhor ouvir ele chegar perto do pastor. O que tirou Pedro daquela prisão foi a igreja em célula cumprindo o propósito, mesmo o líder passando dificuldade. A igreja continuou no propósito. Aí foi o Senhor, foi e devolveu Pedro. E Pedro chegou e vamos recomeçar. Deus está conosco. Tiago já matou, agora vamos para a circunvizinha, Judéia, Samaria, os confins da terra. Vamos pregar, vamos abrir célula. E conta-se a história que quase 100 mil pessoas converteram nos próximos 10 anos. Tem algum filho de Deus aqui? Amém. Fala, eu sou filho de Deus. E a minha missão. Então, só para você fazer uma análise. Quem acha que precisa mudar aí? Quem tem medo de dar errado? Ninguém. Não tem como mais dar errado. Já deu. A partir de agora não dá mais. O errado foi ontem. Lembra que a gente fica
90% dos nossos pensamentos, ou no passado ou no futuro, o passado pertence a Ele. Se eu taquei o joelho, errei, me perdoe, sou teu filho, não mereço nem ser chamado teu filho, mas um anel vai ser colocado no dedo. O que significa? A sua liderança vai ser restituída. Anel no dedo significa liderança. Está aqui, ó. Ah, eu desisto, eu não quero mais isso. Não, ontem e foi assim. Ah, mas amanhã eu tenho medo. Amanhã é ansiedade, o amanhã pertence a Deus. Eu vou viver hoje como se fosse o último dia. Cada dia como se fosse o último dia. Nós temos hoje células sociais, quase 70 células. Só células sociais. Na segunda-feira eu vou falar sobre isso. E eu preciso ter uma plena consciência no meu coração que eu preciso ser extraordinário. Sabe quando que você se torna um líder extraordinário? É ter a consciência que você dava errado. Sabia? A gente sem Jesus só dava errado. Agora não tem jeito mais de dar errado. Você já deu certo. Não é pensamento positivo. Já deu certo por quê? Porque quem está dentro de você. E essa definição de quem está dentro é que define quem você se tornará. Então, quando você tem plena consciência disso, o Evangelho é um pulo só. Sabia? Ou você se entregou, ou não se entregou. Ou você deu tudo, ou não deu nada. Evangelho é tudo ou nada. Ou você entrega para valer, ou você não se entregou. Então hoje é a noite do realinhamento. Eu já aceitei Jesus talvez umas 35 vezes, 40 vezes, 50 vezes. Porque todo dia eu tenho que pegar minha cruz. Isso significa, todo dia eu tenho que fazer aquela confissão, minha vida é tua. Na verdade não é nem minha, eu estou usando minha aqui porque eu ainda não fui liberto de mim mesmo. Mas quando eu sou liberto de mim mesmo, já não vivo eu, mas é Ele que vive em mim. Paulo tinha essa consciência. A libertação de si mesmo. Meu viver é Cristo. Quando eu tenho essa consciência, você precisa alinhar sua comunicação num discurso único. Ao ponto que uma família estudando um texto, a outra família vai estar estudando o mesmo texto. A medida. A arca tinha uma medida, sim ou não? O tabernáculo tinha uma medida, não tinha ou não? Tudo tem uma medida certa. Eu não tenho que inventar nada. É só encontrar a medida certa. Tudo tem um plano perfeito. Todos nós temos uma medida em Cristo. E nessa medida que vamos fluir. Eu não preciso crescer mais do que me é ordenado. Eu só preciso andar na medida. Andar na medida significa que eu preciso me alinhar à missão que o meu pastor tem. À missão que a minha pastora tem. Isso fica mais fácil. Deus nunca é antigo. Para cada época, Ele sempre está atualizado. Então eu preciso me refazer todo dia. E me refazendo eu vou entender. E quando eu entendo tudo isso, um rapaz mandou um bilhete assim para mim assim. Invadiram um terreno nosso de 100 mil metros quadrados, lá no bairro. Aí o cara que invadiu, o líder, um traficante, mandou um recado assim: avisa o pastor Jefferson que se ele subir aqui, ele vai morrer aqui em cima. Minha esposa recebeu o bilhete. Você está chorando, Zana? Olha aqui, Jefferson, se você subir, você vai morrer. Zana, eu estou indo lá agora. Você não vai fazer isso, não. Eu tenho 2 caminhos. Morro de medo ou vivo com medo. O que é melhor para você, minha esposa? Um homem que vive com medo? Um homem que morreu com medo, mas ninguém sabe que ele está com medo. Só você sabe que eu estou com medo. Do cara colocar um tiro e me dar um tiro e me matar. Só Deus sabe que eu estou com medo. Ele não sabe que eu estou com medo.
Eu vou atrás dele agora, por favor. Chama os líderes. Não vou levar ninguém comigo. Subi o morro, falei, Senhor, faz o homem chegar na minha frente. Eu quero ver ele, tremendo. Ele olhou para mim. Quando eu cheguei lá em cima, saí do carro, ele já veio com a blusa de frio, 3 horas da tarde, no calor, e com a mão por dentro. Falei, Senhor, ele está até os dentes, Senhor. Armado até os dentes. É, pastor, você é corajoso, hein? O bilhete acabou de chegar, você já está aqui? Olha para o meu rosto. Ele olhou. Você só voltará a ver o meu rosto no dia que você não estiver mais morando aqui. Deus te abençoe. Ele nem me pegou na minha mão, porque ele estava armado. Ele começou a tremer. 2 anos se passaram. Eu estava numa reunião no centro de Belo Horizonte. Ei, pastor! Pois não, a esposa dele, convertida. Pastor, estou servindo a Deus. Eu falei, lembra que eu te falei que você só viria meu rosto no dia que você não estivesse mais lá? Pois é, pastor. 15 dias depois, meu filho me envolveu com a filha de um outro traficante e eu tive que mudar de lá. Ele me deu 2 horas. E agora Deus me permite te ver, me perdoe. Aí eu fiz um acordo com o município. Um acordo extraordinário. Doei o terreno todo para o município. E a população toda, 300 famílias, receberam o título. E o município está construindo uma crechezinha, está construindo uma fábrica de bloco e uma igrejinha. Foi isso que o prefeito falou comigo. Está construindo lá, entendendo o benefício. Falei, não, tem um outro terreno em outro bairro, de 8.000 metros, eu quero aquele terreno. Ele falou, o terreno também é seu. Então, caos não é nunca o final das coisas. Eu disse para o prefeito naquele dia, a terra estava lá e precisava do povo. O povo foi para frente. Agora só falta a igreja. Eu estou com algumas células lá hoje. Subi a montanha, depois de 5 anos de negociação na justiça, ganhamos para tirar todo mundo. Eu levei a decisão, espalhei. Vai ter reunião com o dono desse terreno. Todo mundo, tinha umas 500 pessoas no meio do nada. Eu coloquei uma caixa de som. Como representante da igreja aqui, nós estamos doando o terreno para todos vocês. Pô, pulava. E agora vamos ter aqui uma fábrica de bloco, porque a casa que for de plástico vai ser construída com tijolo nosso, para a glória de Deus. Então você precisa ser um líder extraordinário. Líder extraordinário, ele tem fé extraordinária, mas ele é sensível. Ele ouve a voz de Deus. A arca tem um modelo específico. O tabernáculo tinha um modelo específico. A unção é sem medida. Ela é além do modelo. Que diz a Bíblia, vós tendes a unção que vem do santo. E essa unção que veio do santo, ela te capacita para você se submeter ao ensino. Ela te ensina. Que o segredo é ensinando-os a guardar. Então, ovelha que é ovelha, ouve o ensinamento. E se submete àquela missão. E para terminar nisso aqui, irmãos. Efésios 4:8 diz assim, por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Você tem que se olhar no espelho e saber que você tem dons. Não é deu dom aos homens, deu dons aos homens. E esse dons aos homens só tem um propósito. Deus não dá ferramenta para nenhum trabalhador que não queira usar a ferramenta. Todo aquele que foi convocado pelo Senhor tem uma ferramenta específica, mas precisa do mestre para ensinar como usar a ferramenta. Aí é ser batizado no líder. Fique de pé, por gentileza. Efésios 4:16 diz assim, do qual todo o corpo bem ajustado,
e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz um aumento do corpo para edificação e amor. Quem quer tomar essa cidade, irmãos? Quem quer tomar essa cidade? Amém? Então chega aqui, por favor, pastor, pastora, por gentileza. Pastor, você pode ficar do lado de lá, por gentileza? Os homens, ficam aqui perto do pastor, por favor. E as mulheres, ficam aqui perto da pastora. Pode ficar bem pertinho aqui, ó. Pode ficar aqui, que todo mundo toca nela. Quem não conseguir tocar nela, toca em quem está tocando nela. Isso, faz aqui, ó. Todo mundo toca no homem aqui. Quem não conseguir tocar nele, fica mais no centro. Pastora, fica mais no centro aí, por favor. Isso, todo mundo toca no seu pastor aqui. Deixa eu tirar isso daqui para não cair. Obrigado. Toca nele, toca no ombro. Quem não conseguir tocar na pastora, toca em quem está tocando nela. O que aconteceu com o povo de Israel no deserto? Os homens que estão aí também, se quiser vir, viu? Pode deixar a mesa de som, pode deixar tudo. Entendendo? Preste atenção. A Bíblia diz assim, todos foram batizados em Moisés. Se você não é batizado no líder, você não consegue ser líder. Se você não é tocado pelo líder, você não consegue ser líder. Se você não toca no líder, o fluxo nunca vai secar. Você precisa aprender sempre a tocar no líder. Pastor, deixa eu apenas tocar em você. Entende? O meu discipulador, eu encontro ele 3, 4 vezes no ano. Mas toda vez que eu encontro ele 3, 4 vezes, eu não saio de perto dele em nenhum momento. Um dia eu estava de jejum e fui para um restaurante com ele. E ele pediu um prato. Falou, Jefferson, come. Falei, meu líder, eu estou de jejum. Ele falou comigo assim, quem te disse que você pode jejuar quando está perto de mim? Enquanto eu estou perto de você, você não precisa jejuar. Você só jejua quando eu não estiver perto de você. Falei, por favor, traz o prato. Você não faz nem jejum sem falar com o líder. As coisas simples. Ele não é seu dono. É aquele que te ensina. Que vai te levar para a terra prometida. Ela não é sua dona, é aquela que vai te levar para a terra prometida. Para que nenhum caia prostrado no meio do caminho. É o que está acontecendo no versículo. Entretanto, Deus só não agradou da maioria deles, razão pelo qual... Aqui fala, ficaram prostrados. Outra tradução diz, morreram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não façais, pois, idólatras, como alguns deles fizeram, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como algum deles o fizeram e caíram só num dia 23 mil pessoas. Aqui tem uma síntese de toda a trajetória no deserto. Isso aqui foi escrito para nosso exemplo. Entende? Por que Deus não te mandou para a igreja do vizinho? É porque Deus te queria aqui. Deus tem uma medida para cada igreja. Deus tem uma medida para cada líder. Deus tem uma medida para cada um. Então nós vamos renovar a aliança hoje. O que é renovar a aliança? Vocês vão renovar a aliança com o seu pastor. Pastor, eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero fluir na mesma unção que Deus te deu. Vamos fluir no exemplo que vocês são de casais para essa cidade, de integridade. Não é? Casal íntegro, vocês não têm o que falar. Então, eu quero é isso para minha casa, eu quero é isso.
Vocês vão fazer a mesma coisa. Quero isso, quero fluir, Senhor. É simplicidade isso, irmãos, sabia? É simplicidade. Mas a gente tem que aprender, tá bom? Vocês repitam comigo, por favor, e depois vocês vão, o seu pastor vai orar por vocês. Repitam comigo os nomes. Meu pastor, eu renovo nesse dia a minha aliança com o Senhor. Eu quebro toda desobediência, todo mal na minha vida, na minha casa, e ponho os céus como minha testemunha, que eu serei leal a esta aliança, e como filho de Deus, minha missão é te ajudar a destruir as obras do diabo. Amém. Agora as mulheres, por favor. Minha pastora, pode falar mais alto. Minha pastora, eu renovo a minha aliança contigo nesta noite, em nome de Jesus. Eu quebro todo mal, toda desobediência, toda infidelidade. Eu jogo por terra agora, e como filha de Deus, eu me uno a ti para destruir as obras do diabo. Agora a sua pastora vai tocar em vocês, tá bom? Você tocou nelas? Então pronto, todo o fluxo parou. Você tocou nele, toda hemorragia parou. Agora ele vai tocar em vocês para receber o mesmo nível de unção. Pode orar, pastor, pode orar. Tem um outro microfone aí? Traz aqui, deixa um com ela vai orando aqui, abençoando, colocando a mão em cada um. Eu quero agradecer por hoje, em nome de Jesus, pelo tempo tão precioso que estamos aqui. Eu te abençoo, Clóvis, em nome de Jesus. Te abençoo, Ricardo, em nome de Jesus. Te abençoo, Éden, em nome de Jesus. Te abençoo, Paulo Bonfim, em nome de Jesus. Eu te abençoo, Joaquim, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Gilmar. Eu te abençoo, Fábio, em nome de Jesus. Te abençoo, Pablo, em nome de Jesus. Te abençoo, Rafael, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Te abençoo, Heitor, em nome de Jesus. Te abençoo, Alex, em nome de Jesus. Te abençoo, David. Davi, em nome de Jesus. Samuel, em nome de Jesus. A bênção do Senhor, eu te abençoo. Eu te abençoo, Vitor, em nome de Jesus. Silas, eu te abençoo em nome de Jesus. Márcio, eu te abençoo em nome de Jesus. Carlos, eu te abençoo em nome de Jesus. Valdinei, eu te abençoo em nome de Jesus. Eider, eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. David, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, Agston, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te abençoo, Jadiel, em nome de Jesus. E Yuri, eu te abençoo em nome de Jesus. Renato, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Danilo, eu te abençoo em o nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu abençoo a vida deste homem, o Neto, e chegou aqui hoje, Senhor, com a sua família. Meu Deus, eu abençoo, Senhor, esta família. Eu abençoo este lar. Mas a bênção do Senhor sobre o sacerdote, sobre o cabeça dessa família. Eu abençoo o Neto em nome de Jesus. Eu
abençoe esta pequena menina preciosa. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu te abençoo, Janara, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, Brenda, em nome de Jesus. Divina, eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus. Pode sair. Pode sair. Elimar, eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Andressa, eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Pode sair. Nós vamos entregar ao Senhor uma oferta de amor. Essa oferta, ela não vai ficar aqui na igreja, pode ter certeza. Eu quero abençoar através das ofertas que nós estamos levantando aqui, não só a vida, mas o ministério que eu vi com os meus próprios olhos. Eu fui a Belo Horizonte, eu vi realmente o que Deus tem feito através deste homem. Mas eu quero já anunciar para você, já uma convocação, para que no dia 15, cai numa terça-feira, dia 15 cai numa terça-feira, é um feriado, e eu queria que todas as famílias dessa igreja estivessem aqui, todas as famílias. Marque na sua agenda. Nós vamos iniciar esse projeto de célula familiar. Nós vamos dar o pontapé inicial, para que você tenha um dia da semana em que você vai se reunir com a sua família. E nós vamos dar uma palavra, uma ministração para você. Nós vamos dar para você a palavra que você irá ministrar na sua casa. E se pudermos fazer isso no mesmo dia, estaremos reerguendo os muros da nossa cidade. E estaremos colocando a nossa casa nas mãos do Senhor. E nós vamos ceiar todos esses dias que nos reunimos nas nossas casas com a nossa família. A pastora falou comigo, até a minha filha Ágata, lá de Atlanta, e a Joyce, que mora lá no mesmo lugar que ela, vão ser convidadas para fazer esse culto da família, essa célula da nossa família, na minha casa, eu, minha esposa, minhas filhas, e toda a igreja vai fazer isso. Quantos concordam aqui, digam amém. Dia 15 de novembro, eu vou estar aqui orando e abençoando a cada família, e nós vamos ter aí esses 3 meses, dezembro e janeiro, para estarmos uma vez por semana fazendo uma célula familiar, amém? E terão a cobertura dos pastores de vocês, porque nós vamos estar orando por todas as famílias que estiverem se reunindo nesse dia, amém, amados? Será um novo tempo, será um tempo em que nós precisamos entender isso, irmãos. Eu estou vendo a Alana aqui. Eu fui lá na casa da Alana essa semana. E eu falei com a Alana, Alana, deixa eu ser seu pai. Deixa eu ser seu pai. Você vai sentar do meu lado lá, todas as vezes que você estiver na igreja. Eu fiquei feliz de ver o David e a Narla, mãe de Alana, aqui hoje também. Irmãos, nós precisamos resgatar a família. Precisamos estabelecer o reino de Deus em nossas casas. Precisamos erguer os muros da nossa família, porque serão tempos difíceis, mas é o tempo em que Deus vai agir nas famílias que servem a Ele. Amém, amados? Em nome de Jesus, vamos fazer isso. Nós vamos entregar ao Senhor nossa oferta. Você pode sair do seu lugar.
trazer aqui no altar sua oferta, seu dízimo, entregar ao Senhor. E nós vamos orar abençoando a sua família. Amanhã, 9 horas da manhã, 9 horas, vamos ter a Santa Ceia amanhã, a palavra, o apóstolo Jefferson. E à noite, 18 horas, a nossa escola bíblica. E às 19 horas, nosso culto da família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Ele, o Senhor, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz de Deus que excede a todo entendimento. Que esta paz guarde o teu corpo, guarde a tua alma, guarde o teu espírito, e que Ele, o Senhor, guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, e não deixa de dar um abraço em um irmão, em uma irmã.